Bom dia, dia 2 de dezembro, início do mês que comemoramos o Natal, e é com muita alegria que estamos com você aqui novamente em mais um programa Trocando Ideias, tanto eu quanto o reverendo Hernandes, que acabou de chegar à viagem. Tudo bem? Isso mesmo. Tudo bem, Cláudio? Tudo jóia, Bom graças dia para a você Deus. e para todos aqueles que estão nos assistindo. E o nosso assunto hoje é a saúde no Brasil, um tema polêmico que está nas notícias dos jornais constantemente, mostrando como a saúde no Brasil vem se degenerando cada vez mais. É um problema social, esse é um problema político e esse é um problema de ordem espiritual também, viu? Mas eu acho que para nós podermos falar do problema da saúde, nós deveríamos primeiramente, reverendo, definir o que é saúde. Boa pergunta. Embora não seja um médico, eu penso que saúde tem a ver com o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. O homem não é apenas corpo. O homem é uma alma que tem um corpo. E o homem, para ter saúde plena, ele precisa ter um equilíbrio entre a sua mente, as suas emoções, o seu corpo, seu espírito, porque quando a mente está doente, o coração sofre, o corpo sofre. Quando você sobrecarrega o corpo, a sua mente sofre. Então, existe uma sintonia entre essas coisas para que nesse equilíbrio a pessoa possa ter saúde. A doença, então, é um desequilíbrio da saúde ou ausência de saúde, seria isso? A doença tanto emocional quanto física. Quando esse corpo adoece, quando esse corpo porque existem diversas, a doença pode ter, ela é multicausal, existem diversos tipos de doenças e as causas são as mais variadas. Você pode sofrer uma doença por um acidente, você pode sofrer um acidente, uma enfermidade por um vírus, por uma bactéria. Você pode sofrer uma doença por desequilíbrio do tempo, por exemplo. Você está exposto a uma temperatura muito quente, uma temperatura muito fria. Sim. Ou você pode ficar doente por falta de alimento adequado. Você pode ficar doente por estar exposto à falta de higiene. Agora, por exemplo, no Fantástico de ontem, trabalhou a questão da seca no Nordeste e como alguns indivíduos, de forma desonesta, contratados para levar carros-pipas com água potável, pegavam água em pântanos lodacentos, em águas totalmente poluídas, até por fezes, seja humanas, seja de animais, e entregavam essa água para o povo consumir. Então, quem ingere uma água dessa, contaminada, vai ficar o quê? Vai ficar doente. Sim. Você pega, por exemplo, como você disse que saúde é um problema político, hoje muitas cidades não têm rede de esgoto. Ou seja, o esgoto está a céu aberto. Nem tratamento de água. Nem tratamento de água. Então, a população exposta a essa situação de descaso público, descaso político, ela vai contrair doenças. Então, não adianta você abrir hospital, você trazer médico de fora, trazer médico de Cuba, se você também não trata a base. Tá, então nós estamos entendendo aqui que a saúde, ela tem que ser tratada de duas formas, de forma preventiva. Preventiva e interventiva. E interventiva, né? De forma preventiva, eu acho que os problemas também são grandes no Brasil. Óbvio, por exemplo, Cláudio, pensa comigo o seguinte, o cidadão que recebe um salário mínimo. Você já foi ao supermercado com o salário mínimo no bolso? Dá para uma compra da semana quase. O que você pode comprar? Mas você tem que pensar que esse cidadão, se chegar um salário mínimo, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar gás, ele tem que pagar luz, ele tem que pagar transporte, ele tem que outras despesas de higiene. Então, é impossível que um cidadão que está limitado a ganhar um salário mínimo consiga se alimentar de maneira apropriada. Porque alimentar-se não é só encher a barriga. Se você encher a barriga de farinha e água, está cheia.
mas você não está alimentado. Fica de barriga cheia, né? Não tem os nutrientes necessários para poder... Então, a gente tem que pensar o seguinte, que para você oferecer preventivamente a saúde, você precisa ter uma estrutura de alimentação, de higiene básica, educação, de água potável, de boa qualidade. Então, tudo isso é papel de quem? Do governo. Do governo, né? Seja ele federal, estadual, municipal. Se isso não é oferecido, vai gerar o quê? Mais doença, que vai exigir mais demanda. Então, essa infraestrutura ela é vital se você está falando em saúde. Eu achei interessante o senhor estar citando isso, que apesar das justificativas do nosso governo federal, parece que o nosso governo hoje está muito mais preocupado em construir estádio do que hospital. Esse é um dilema que paira desde que disse que o país iria sediar a Copa do Mundo, que é um evento mundial fantástico, lindo, que acho que todo país deveria querer ter um evento desse. Mas nós temos problemas sociais muito grandes e a população parece que ela vem questionando, viu? Será que esse dinheiro que está se construindo estádio não era para se construir hospitais? O grande aspecto, por exemplo, Cláudio, que eu vejo, eu não sou contra o Brasil sediar um jogo, um campeonato mundial de futebol. Eu acho que é uma oportunidade, isso é vitrine, precisa ser bem observado. Eu acho que as escolhas não foram talvez as melhores. Quando você constrói um estádio, por exemplo, magnífico em Manaus, onde você não tem time em Manaus, eu não sei o que eles vão fazer com aquele estádio depois. Depois que acabar. Então é complicado isso. As escolhas talvez não foram, ficaram cidades importantes que poderiam ter construído, que poderia ser otimizado esse espaço melhor, e outros estados não foram contemplados. Bom, veja bem, hoje nós construímos estádios magníficos, padrão FIFA, tinha que ser. Mas você encontra hoje hospitais vergonhosos. Eu sou pastor e você também é. Quantas visitas você e eu já fizemos em hospitais que você fica imaginando, não tem condição. Não, gente no corredor. Pessoas em corredor, não tem nem uma maca. A pessoa está deitada no cimento frio. E pessoas, setores onde as pessoas estão acidentadas, com as pernas expostas, quebradas. Sem asepsia nenhuma. Sem asepsia nenhuma. Então, vamos dizer, o Brasil poderia pensar que ele tinha que fazer isso com o mesmo padrão FIFA. Sim. Esse título ficou famoso, né? Padrão FIFA, né? Mas ele parece que realmente é o que o senhor acaba falando. Ele ficou bom só para o critério de estádio. Eu fui a semana passada fazer uma visita no Hospital Einstein, Albert Einstein, em São Paulo. E eu fiquei impressionadíssimo. É padrão acima de FIFA. E agora, quem é que pode ir no Einstein? O cidadão, o Zé da Silva, o Cláudio, o Hernandes, não vai conseguir chegar no Einstein. Possivelmente não vão Salgado chegar. Filho, no máximo, viu? Então, isso, vamos dizer, há um glamour para uma pequena faixa da população. Mas o povão mesmo, que está com a mão calejada, que deu o seu sangue, não estou dizendo que os que estão lá no Einstein não deram o seu sangue, não deram também. Sim, com certeza. Mas as oportunidades para a maioria da população são muito escassas, muito pequenas. Hoje eu estou numa cidade que a polêmica dela é que para ir no pronto-socorro você precisa passar o PH antes, que é um posto de saúde. Quer dizer, o que era pronto-socorro virou segundo-socorro. As UPAs. E aí fica a UPA, né? E fica essa correria. Já já a gente volta com o segundo bloco, trocando ideias aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Como construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino.
É isso aí, estamos de volta aqui no segundo bloco de Trocando Ideias com o Reverendo Hernandes, falando a respeito da questão da saúde no Brasil, um tema polêmico que eu tenho certeza que atinge a sua casa, a sua vida. Você já deve ter visto alguém dormindo aí num corredor de hospital ou tendo problemas por causa de asepsia mal feita e tudo mais, e até problemas com médicos, né? Porque parece que há uma carência médica para tratar esse pessoal. Há pouco tempo, a nossa presidente disse que estaria importando médicos cubanos. Importou, né? Importou, né? E ela fez isso, né? Mas acho que o problema não é só esse, né? Você pegar médicos de outros países e trazer para cá. Eu acho que a falta de médico, eu acho que esse assunto dos médicos cubanos, para mim, é complicadíssimo, porque, para mim, isso é uma jogada política. A maioria da população não alcança essa questão. Os médicos que vieram de Cuba não vieram como médicos, vieram como escravos. Eles não são cidadãos plenos aqui. Eles não podem se casar aqui. O salário é enviado para outra fonte e eles recebem apenas parte dele. Então, o Brasil é um país que não suporta escravidão, que não é nossa lei aqui, e ao contrário das nossas leis, ao arrepio da nossa Constituição, nós contratamos esses médicos tem um outro motivo político por trás, não vem nem ao caso. Isso não significa que nós somos contra mais médicos para o Brasil, Sim. Somos plenamente a favor. O Brasil precisa de mais médicos, precisa de mais investimento. Agora, o grande drama, Cláudio, da saúde pública não é falta de recurso. O Brasil tem recurso. Eu acho que a má gestão, é o desvio, é a corrupção, é o ralo. Você vê constantemente gente se aproveitando da desgraça alheia como um candidato a vereador lá do Nordeste, que era contratado para prestar esse serviço e estava cometendo esse crime de entregar uma água contaminada. Sim. Então, é comum você ver aí, foi a época lá do escândalo das ambulâncias. Sim. Né? Hoje aí, o mensalão está aí. Sempre tem um escândalo na área da saúde no Brasil, né? Então, as pessoas aproveitam para desviar esses recursos. O que nós precisamos reafirmar novamente é que a gente pensa que um cidadão que rouba os cofres públicos é um crime brando. O crime de colarinho branco é um crime brando. Agora, para você ter uma ideia, quando o ministro José Dirceu recebe uma proposta de um gerente de hotel, de um dono de hotel, pagar 20 mil, quanto ele pagava o anterior gerente dele? 2 mil e pouco. A pagar 20 mil para o Dirceu, e você imediatamente vê a imprensa dizer que esse cidadão está sendo beneficiado Sim. com canais de televisão, que estava com problema. Então, esse jogo do poder que beneficia alguém, isso é vergonhoso, isso é humilhante para a nação brasileira, isso é um opróbrio para o trabalhador. Enquanto estiver existindo esse jogo de bastidor sujo para favorecer a este ou aquele, em detrimento da população, a saúde vai padecer. Vai, né? Vai padecer. Então, nós temos que dar um basta nisso. Nós, cidadãos, não podemos concordar com essas artimanhas do poder que favorecem os seus padrinhos e o povo fica sofrendo. Aí volta aquela questão que a gente tem conversado ao longo de alguns programas, né? Nunca se tornou tão importante a necessidade da igreja se proclamar no meio de um ambiente corrupto e que tem prejudicado o povo, a dignidade do povo como essa, né? E me parece, o senhor pode me orientar de uma melhor maneira, que Deus sempre se preocupou com a saúde do povo, né? Se olharmos principalmente para as leis do Antigo Testamento. Com certeza. Aliás, o livro de Levítico, na época de Moisés, 1500 anos antes de Cristo, era o mais avançado manual de medicina preventiva da história. Deus é o Deus que se preocupa com a saúde. O que preocupa que eu falo é o cuidado. Deus cuida da saúde. Ele se interessa pela saúde. As leis levíticas eram absolutamente importantíssimas do ponto de vista da prevenção. Por exemplo, o isolamento do leproso. Todas aquelas leis
Porque a lepra é uma doença, na época, extremamente contagiosa. Se um leproso não fosse isolado, o que aconteceria? Uma epidemia. Num arraial onde as pessoas viviam a céu aberto, sem a questão das questões básicas de higiene. Então, o que Deus fazia? Ele prevenia. Por que não devia comer esse tipo de carne, aquele tipo de carne? Sim. Pelo alto incidente de contaminação, de a falta de... É importante o senhor citar isso aí, porque isso nos leva a crer que o caráter espiritual que Deus traz sobre o povo, ele não é só transcendente. Existe uma preocupação com a saúde do povo na história e no momento. Deus trata do homem de forma integral. Eu acho que qualquer extremo, Cláudio, é perigoso. Aquelas pessoas que hoje querem espiritualizar demais, não, Deus está preocupado só com a alma e não com o corpo, não refletem o verdadeiro cristianismo. Aquelas pessoas que querem só cuidar do corpo em detrimento da alma, não estão subscrevendo uma posição íntegra, fiel, adequada do cristianismo. O cristianismo estabelece o quê? Que o homem, ele é corpo e alma. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. E aí passou a ser alma vivente. Então, o homem é o quê? Corpo e alma. Tem as duas essências. As duas coisas. Faz parte, né? Elas não estão em oposição, elas se complementam. O que nós temos que afirmar é o seguinte, é a temporalidade do corpo e a eternidade da alma. Sim. Por isso, Jesus Cristo diz, você deve temer, não aquele que mata o corpo, mas o que mata. Mas é aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Nós ainda cremos mais. Nós cremos na sacralidade do corpo, porque o corpo vai ressurgir. O corpo, nós não cremos nessa ideia de que morreu, acabou. Nós cremos na ressurreição. Só que vai ressurgir um corpo sem doença, Um corpo sem doença, um corpo incorruptível e imortal. Muito interessante. Eu não sei se o senhor leu a respeito deles, o pessoal da Missão Integral, que eles parece que tem essa teologia da missão voltada para o cuidado holístico do ser humano, teologia da missão cristã, inclusive, eles fizeram uma conferência há pouco tempo, onde tinha alguns nomes aí expoentes da teologia nessa área, e um deles levantou a seguinte questão, parece que nessa linha do povo de Deus só olhar para o espiritual, nós acabamos criando uma relação com um Deus, entre aspas, curandeiro, e nós não nos preocupamos com as pessoas que estão à nossa volta. A igreja tem que se preocupar também com essa questão das pessoas e da sociedade que a circunvizinha, não? Com certeza. A igreja, aliás, ao longo da história, a igreja cristã foi a grande protagonista das grandes causas da ajuda, do socorro, os hospitais, o desenvolvimento da ciência, as pesquisas, a academia, tudo isso é fruto do cristianismo, do protestantismo. Quer dizer, o cristianismo está na matriz... Está aí. Agora, o que nós estamos vendo hoje, Cláudio, é um desvio do protestantismo histórico por um espiritualismo inconsequente, vazio, anti-intelectual, que está gerando o quê? Essa espécie de curandeirismo está colocando, onde nem se trata da alma, nem se trata do corpo, porque é inconsequente. Por exemplo, há segmentos hoje que diz que você deve viver pela fé. Então, você não deve buscar a ciência, você não deve buscar os recursos da medicina, porque você tem que confiar em Deus, passando a ideia de que a ciência é oposta à fé, passando a ideia de que se você vai ao médico, você está errado. O que a Bíblia nos proíbe não é de consultar o médico, é de confiar no médico em vez de estar pondo a nossa confiança em Deus. O médico é instrumento de Deus. Deus cura pelos meios, sem os meios e apesar dos meios. Agora... Só um minutinho, tá bom o assunto, eu sei que o senhor pegou, mas vamos voltar no terceiro bloco, porque o nosso segundo bloco já se foi. Já voltamos no terceiro bloco de Trocando Ideias.
construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino. Voltando aqui no terceiro e último bloco de Trocando Ideias, tratando sobre a questão da saúde no Brasil, deixo o meu abraço aqui para a Maiane Angélica, de Votorantim, que nos assiste. Um abraço, viu, Maiane? E falávamos agora um pouquinho da questão de como a igreja e de como o cristão ele pode contribuir com o sistema de saúde, fazendo a parte dele. E falávamos também que Deus pode trabalhar de uma forma espiritual, mas Deus trabalha também de uma forma presente. Eu até interrompi o senhor. É interessante, Cláudio, que Jesus Cristo, Filho de Deus, vindo ao mundo, ele demonstrou amor às pessoas, perdoando os pecados e curando as doenças. Jesus Cristo dedicou a sua parte do seu ministério a aliviar a dor dos aflitos e a curar os enfermos. E a igreja tem esse papel também terapêutico. E é muito importante destacar que, pelo fato do homem ser essa conjunção aí de corpo, mente, emoção, existem as chamadas doenças ramartiagênicas. Há muitas pessoas, Cláudio, que estão doentes, não do corpo, mas da alma. E hoje, a Organização Mundial de Saúde tem provado que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas das chamadas doenças psicossomáticas. E, usando uma linguagem teológica, doenças chamadas ramartiagênicas, produzidas pelo pecado. Lá em Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Por exemplo, uma pessoa que guarda mágoa no coração, ela adoece fisicamente. E não é um remédio da alopatia, nem da homeopatia, que vai tratar esse problema. É o momento em que essa pessoa é confrontada pelo seu pecado, e ela reconhece que mágoa, guardar mágoa, ressentimento é pecado. Ela toma a disposição de perdoar, de pedir perdão, de restaurar relacionamentos, ela é curada. Um texto bíblico que trata disso com muita propriedade é o Salmo 32, né? É verdade. Ele diz que enquanto não confessou o pecado, os olhos envelheceram, os ossos envelheceram, né? Então, essa questão, a igreja, quando ela é fiel à sua missão de pregar o verdadeiro evangelho, o próprio evangelho já traz cura, não só emocional, não só espiritual, mas também emocional e física. Por outro lado, existem as doenças, por exemplo, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ficar doente? Pode. Por exemplo, Paulo fala do seu filho na fé, Timóteo. Sim. Suas constantes enfermidades. E Timóteo era um homem de Deus. Ele é até um medicamento controverso, né? Então, ele até sugere um medicamento polêmico, né? Não polêmico, né? Ele trabalha a questão lá, com as suas várias doenças do estômago, de tomar um pouco de vinho. Por quê? Naquela época, os remédios alopáticos eram muito escassos. Sim. Não tinha omeprazol naquela época. Né? E a água, naquela época, era muito contaminada, não havia tratamento de água. Boa parte das doenças estomacais eram resultado da água contaminada que se tomava. Então, o vinho era uma espécie de antisséptico. Sim. O vinho era medicamentoso, e é mesmo. Então, até hoje, se conhece os efeitos terapêuticos do vinho. Sim. O que a Bíblia extremamente proíbe é a questão da embriaguez, do uso. É precisar do vinho para viver, né? Exatamente. Inclusive, não só o vinho, né? Há outros medicamentos, outras coisas que são comuns para a gente hoje, que na Bíblia era usada como medicamento, o óleo, né? O azeite, o azeite. Ele tinha um efeito terapêutico. Então, eu acho que a igreja tem um papel também, Cláudio,
é de trabalhar nessa direção do socorro aos enfermos. Figura lá a parábola do samaritano, do bom samaritano. O cuidado dos enfermos. A igreja ter esse papel de promover a criação de hospitais. Quantas igrejas hoje têm os seus hospitais, chamados hospitais evangélicos, né? E que não só trabalham na fundação desses hospitais, mas na manutenção deles, na causa social, para que pessoas carentes sejam assistidas nesses hospitais. Em Sorocaba, na cidade onde eu vivo, o hospital evangélico da cidade, né, ele começou na sala de escola dominical de uma igreja presbiteriana, através da vida de um grupo de senhoras que buscaram levar essa misericórdia de Deus ao coração das pessoas. Deixa eu só antes do senhor mudar, eu queria aproveitar essa parábola do bom samaritano, não sei se o senhor vai voltar nela, mas parece que a própria parábola, ela é uma reclamação de Jesus, é um protesto de Jesus, é um alerta de Jesus contra a postura da igreja, né? A visão da igreja do próximo, do cuidado das pessoas, né? Veja bem que o enredo de Jesus, porque Jesus ele bateu de frente com os chamados escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, e os saduceus, que faziam parte do sacerdócio. Quando a religião está divorciada de Deus e do homem, quando a religião se torna um fim em si mesmo. Então, as pessoas nem adoravam a Deus de forma genuína, nem socorriam o próximo. E os vilões da parábola de Jesus era o levita e era o sacerdote. Eram pessoas que trabalhavam no templo. Pertenciam ao contexto desses religiosos, né? Então, essas pessoas passam de largo. Elas estão preocupadas com as suas cerimônias, com os seus ritos, com os seus dogmas, mas elas não têm nenhuma sensibilidade e nem abertura de agenda para socorrer alguém. Sobretudo se esse alguém não é do seu time, não é do seu grupo. No caso, o samaritano. Não jogava bola com eles. Não jogava bola com eles. Então, quem vai socorrer? É um samaritano, é um inimigo racial. O amor ao próximo precisa passar não por aquele que é da minha família, do meu sangue, da minha denominação, ou da minha igreja local, mas o ser humano como tal. Não importa se o ser humano tem a pele branca ou negra, se esse ser humano é rico ou pobre, se ele é do partido A ou do partido B. Então, é o amor ao próximo. Faz parte da essência do cristão, essência né? do cristão. E essa parábola, ela nos aponta também para uma questão interessante. Após tratar das feridas daquele homem que estava ao caminho, o samaritano ele investiu financeiramente na vida daquele homem. Né? Acho que isso é um alerta para as nossas igrejas. É um alerta, porque às vezes o que acontece? E é por isso que eu volto à questão, volto um pouquinho lá na política. A Bíblia é contra a posição assistencialista. A Bíblia não só diz você resolve imediatamente o problema da pessoa, você também investe nela para que ela saia daquela situação de perigo. Se aquele homem tivesse assistido aquele camarada cair à beira do caminho, pensado as feridas dele e deixado o cara na beira do caminho, talvez ele não conseguisse sair dali. É preciso mudar o status quo, é preciso mudar o ambiente, é preciso dar à pessoa uma nova perspectiva de vida. E isso envolve o quê? Decisão, sacrifício, investimento. Dinheiro, né? Dinheiro. E isso o Estado precisa fazer e a igreja precisa também fazer. Deixa um recadinho para as nossas igrejas agora, reverendo, por favor. O meu desejo é que nós, povo de Deus, possamos, nessa questão da saúde, amar o próximo. E amar o próximo não com palavras, mas com atitudes. Você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. E quando a igreja traduz o amor em atitudes, em ações concretas, esta igreja, então, ela leva o Evangelho de Deus e este Evangelho que transforma vidas, que liberta cativos, que cura enfermos, que liberta as pessoas da sua condenação eterna, então este Evangelho é visto e este Evangelho é percebido pela ação generosa do povo de Deus. Deus abençoe a sua vida e que nós tenhamos a postura de amar de fato e de verdade.
Amém. Até a nossa próxima segunda-feira juntos aqui, no Trocando Ideias com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Um grande abraço para todos. LPC Comunicações. Há 3 décadas produzindo inúmeros programas de rádio e TV que chegaram e ainda chegam não somente em toda a extensão do território nacional, como também em diversos países da América Latina, América do Norte, Espanha e África. Produções em vídeo digital, Full HD, para veiculação em emissoras de TV, distribuição em Blu-ray, transmissão via satélite ou através de tablets e smartphones. Convergência digital para atingir o que o mercado precisa. Para atingir esse patamar, contamos com modernas instalações. São quase 2.000 metros quadrados de área construída e ambientada nos padrões técnicos. 2 estúdios com isolamento e tratamento acústico, um com 140 metros quadrados e outro com 70 metros quadrados para gravações em áudio e vídeo. Câmeras de alta definição, iluminação dimerizada, profissionais capacitados. Auditório, camarins e estacionamento fácil. Além de 2 salas técnicas para controle de gravação, salas de áudio e estúdio musical. Somamos a essa estrutura salas de produção, 6 ilhas de edição com os mais avançados softwares de composição, finalização e computação gráfica. À semelhança de grandes emissoras de TV, contamos com equipe formada por cenógrafos, figurinistas, jornalistas, designers, editores, cinegrafistas, eletricistas, diretor de cena e de fotografia. Constante busca por formatos inovadores, interatividade e soluções tecnológicas. LPC Comunicações, tornando real o que você imagina.